É, é tão interessante quando a gente vai ministrar a palavra. Eu estava ali e estava lembrando da minha cunhada, a irmã do Alexandre, a Vivian. A Vivian, ela é enfermeira. E o negócio dela é cuidar de quem chega lá no hospital, assim, nas últimas, sabe? Baleado, esfaqueado, aquele que já está quase ali. E até chega a sorrir. É desse que ela gosta, porque aí ela pega, ela faz o que tem que fazer, e ela resolve, e ela é forte, e ela leva, e ela faz o que precisa. Sabe, querida, a gente tem que ser assim com a palavra de Deus, entendendo que as pessoas estão precisando de nós, e nós temos que ser ousados, fortes, valentes, entendendo que a palavra funciona, que nós somos importantes, que o nosso chegar é importante. Sabe, eu falo, né? Falei dela, ela é enfermeira, mas entenda, é uma equipe que atende aquela pessoa. Não é? É um técnico que está ali, até o porteiro que abre a porta para aquela pessoa entrar. É um médico que vem. É toda uma equipe de pessoas trabalhando. Eu quero te dizer, você faz parte da equipe de Deus que está aqui nessa terra para trazer vida às pessoas. Estou empolgada hoje. Eu queria 3 horas para ministrar hoje. Ainda ia ser pouco. Porque hoje, como vocês sabem, nós estamos falando sobre caráter de Deus. A matéria do rema, caráter de Deus. Sabe, o pastor Alexandre não falou do rema, mas, querida, eu quero te empolgar a fazer o rema. Quem não fez o rema precisa fazer o rema. Sabe por quê? Eu gosto de resumir o rema em uma frase. Quando as pessoas me perguntam assim, Isva, o que é o rema? Eu falo, o rema é uma vida antes, outra depois. É isso. Quem concorda comigo? Quem teve uma vida melhor depois que fez o rema? Sabe, eu não sei quanto está a mensalidade, mas eu gosto também de falar isso. Se você não tem o valor da mensalidade, eu te digo, você precisa fazer o rema, que a mensalidade vai chegar, você vai entender quem você vai entender os princípios da prosperidade de Deus na sua vida. Então, se você fala assim, eu não tenho dinheiro para fazer o rema, é você mesmo que precisa fazer o rema. E se você tem dinheiro para fazer o rema e para pagar para mais alguém, eu quero te dizer, me procure no final, que tem gente que quer fazer e não tem como pagar. Amém? Nós somos uma terra boa. E hoje são vários temas, né? Tem muita coisa para a gente falar dentro dessa matéria. Até trouxe aqui meus slides. E dentro dessa matéria, a gente fala sobre Deus ser uma pessoa. Deixa eu começar aqui. A gente fala sobre Deus ser uma pessoa, a gente fala das coisas que Deus não faz. Por exemplo, Deus não pode mentir, Deus não pode negar a si mesmo, Deus não faz acepção de pessoas. Então, por Deus não mentir, não mudar de ideia, não fazer acepção de pessoas, Ele é um Deus extremamente confiável. Ele sabe que tudo que nós podemos saber, que tudo que Ele falou, Ele vai fazer. Porque Ele não mente e Ele não muda de ideia. Ele não fala assim, olha, eu tinha pensado isso em relação a você, mas agora eu já não quero mais isso. Entenda, nós dentro dessa matéria também tem um tópico que fala que Deus, como é o arrependimento de Deus. Mas isso eu vou te deixar com água na boca para você ouvir quando você fizer essa matéria. Até porque tem toda uma base para a gente falar sobre quando Deus se arrepende. Porque, por exemplo, quando Deus fala assim, e Deus se arrependeu de ter criado o homem. Você acha que Deus se arrependeu de ter criado a gente? Você acha que se Deus tivesse se arrependido no nosso nível? Nossa, eu comprei um carro, mas eu me arrependi. Já estou doida para vender aquele carro para comprar outro. Não gostei daquele. Dá um tempo, eu vendo o carro e compro outro. Eu troquei de carro. Se Deus tivesse realmente se arrependido, como a gente acha que Deus, que é o nosso arrependimento? Não quero mais, não dá mais, não vou mais. Vou jogar fora isso, vou trocar, vou fazer alguma coisa. Nós estaríamos aqui hoje? Não. Então, dentro dessa matéria, você vai ouvir sobre isso. E
Nós também falamos sobre algumas doutrinas, algumas doutrinas erradas acerca de Deus. Falamos da importância de conhecer a Deus, que é a vontade de Deus ser conhecido, como a gente vê lá em Timóteo, que Deus deseja que todo homem se salve e chegue ao pleno conhecimento da verdade. Né? E por que é importante conhecer a Deus? Porque quando a gente conhece, a gente toma posse daquilo que a gente conhece. A gente toma posse do que Deus tem para nós. Nós falamos sobre a Trindade e nós falamos também sobre os atributos de Deus: infinitude, autoexistência, imutabilidade, sua espiritualidade, sua unidade. Ou seja, Deus é onipotente, onisciente, onipresente, Ele é soberano e Ele é santo, Ele é justo, Ele é amor, Ele é bom, Ele é misericordioso, Ele é verdadeiro, Ele é fiel, Ele é vida, Ele é luz, Ele é galardoador, Ele é fogo. E Ele é o Deus da palavra, o Deus da criação, o Deus do sobrenatural, o Deus do amor, o Deus da vida, o Deus da salvação, o Deus Pai, o Deus da provisão, o Deus da cura, o Deus do justo juízo. E nós vemos também os nomes de Deus e como desenvolver o caráter de Deus na nossa vida diária. Mas dentro de tudo isso eu escolhi um tema que eu acredito que é um dos temas mais fortes dentro dessa matéria, que se chama a paternidade de Deus. Amém? Por que eu te falo isso? Que eu acredito ser um dos temas mais fortes. Eu quero que você abra a sua Bíblia. Quem está aí na mídia hoje? Pietra? Pietra, abra aqui para mim Isaías 14:14, por favor. Olha só. Vê a partir do 11, por gentileza, Pietra. Aqui é um texto que se remete a Satanás, que fala assim: o teu orgulho foi lançado na sepultura, junto com o som de tuas harpas, e tua cama é de bichinhos, e a tua coberta de larvas. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações. Tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, elevarei o meu trono acima das estrelas de Deus e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei o quê? Semelhante ao Altíssimo. Satanás, o que ele queria? Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Então, a gente vê aqui em Isaías, a gente vê em Ezequiel também, não vou abrir, mas tem outros textos. Tem um texto lá de Apocalipse 12, que fala que ele é o acusador dos irmãos. Apocalipse 12:10, que fala que ele é o acusador dos irmãos e que ele acusa os irmãos de noite e de dia. Ou seja, Satanás está aqui, querido, para te acusar de noite e de dia do que você fez. Porque ele não esquece, não, mas Deus esquece. Deus deixa de lado e leva a vida, mas aí você é acusado por Satanás. Quem é Satanás? Satanás, resumidamente, ele é aquele que quis ser semelhante ao Altíssimo. Tanto que a gente vê lá em Ezequiel que ele foi lançado para fora do monte de Deus. Então aqui a gente vê que ele quer ser semelhante ao Altíssimo. Ele fala: subirei aos céus, porque eu quero ser semelhante ao Altíssimo. Ezequiel fala: você foi expulso do monte de Deus. Apocalipse fala que ele é o nosso acusador. Agora abra lá no meu versículo preferido da Bíblia. Quem me conhece sabe qual é. Gênesis 1:26. Sempre, sempre. Olha só, Gênesis 1:26. Quando a gente começa aqui em Gênesis 1:1, que no princípio Deus criou os céus e a terra. No princípio, o que é esse princípio de Gênesis 1:1? Gênesis 1:1 começa a contar o tempo, porque Deus vai criar os dias, Deus vai criar as estações, Deus vai criar o sol, Deus vai criar a lua, Deus vai criar os animais, Deus vai fazer separação entre águas e águas, Deus vai organizar a casa para depois nos criar. E aí a gente vê aqui: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens e sobre todo animal rastejante que se arrasta sobre a terra. 27. E Deus criou o homem o quê? A sua imagem. A imagem de Deus o criou.
homem e mulher. Algumas versões falam, e Deus criou o homem à sua imagem, à sua semelhança. Aí vamos lá. Quem queria ser semelhante ao Altíssimo? Fala comigo, Satanás. Ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Mas aí Deus vem e cria homem e mulher. Como? Como que ele cria a gente? Semelhante ao Altíssimo. E você acha que Satanás ia ficar feliz com isso? Querido, você é semelhante ao Altíssimo. Satanás te odeia porque você é semelhante ao Altíssimo. Ele não te odeia porque você tem isso, você tem aquilo, você é alto, baixo, gordo, magro. Não, ele te odeia porque você é semelhante ao Altíssimo. E aí, quando a gente continua lendo Gênesis, a gente vê que Adão e Eva foram criados, caíram em pecado e Deus expulsa eles. E quando Deus está expulsando, Deus pergunta para Adão, Deus pergunta para Eva, mas quando Deus fala com Satanás, Deus não pergunta, Satanás, o que você fez? Por que você fez isso? Você de novo na minha vida? Não, Deus olha para Satanás e fala, nascerá de mulher aquele que vai esmagar a sua cabeça. Aleluia. Jesus nascerá, aí hoje a gente sabe a história toda. Jesus nascerá da Virgem Maria. E com 33 anos ele vai morrer, crucificado, vai derramar o sangue no madeiro como uma pessoa maldita. Mas ele no terceiro dia vai ressuscitar. E vai fazer o quê? E vai resgatar tudo que você roubou nesse dia. Esse é o resumo da velha aliança. Jesus nasceu, querido. A aliança mudou. Por que que a aliança mudou? Porque Jesus, ele vem resgatar a paternidade de Deus em relação ao que os homens conheciam de Deus. Porque Deus sempre foi pai. Deus não muda. Lembra que eu falei que Deus não muda? Não é que ele não era pai e agora ele é. Ninguém pode ser pai de um menino de 10 anos. A não ser que adote. Você está entendendo o que eu estou falando, né? Eu não posso que o meu filho nasça com 10 anos. Não. É um processo. Então, Deus, ele sempre foi pai. Mas o Deus que era conhecido na antiga aliança não era o Deus que era... As pessoas não tinham a visão completa de Deus. Por quê? Quando Jesus vem, ele fala assim, os discípulos perguntam para ele, Senhor, mostra-nos o Pai. Aí ele fala, eu estou com vocês esse tempo todo e vocês estão me perguntando, mostra-me o Pai. Porque eu falo o que eu ouvi o meu Pai falar. Eu faço o que eu vi o meu Pai fazer. Entenda. O que Jesus vem fazer? Jesus vem mostrar para as pessoas quem é Jesus, quem é Deus. Que Deus? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que eles criam. O Deus de Isaac, de Abraão e de Jacó, que eles entendiam que era o Deus deles. Que tinha uma aliança com eles, era um Deus que livrou eles do Egito, da escravidão, é um Deus da Torre de Babel, é um Deus de Jó, é um Deus que quando mata, mata, destrói, destrói. Era o que eles entendiam de Deus, entenda isso. Era o entendimento que eles tinham de Deus. Então, dentro da cultura deles, porque Jesus nasceu, Jesus é judeu. Jesus é judeu. Jesus é da descendência de Davi. E quando a gente olha, não vou nem entrar nisso agora, mas quando a gente olha a descendência de Jesus, a gente volta lá, eu acho que é Gênesis 12, quando fala da Torre de Babel. Então, lá na Torre de Babel, Deus olha e fala assim, eita, esse povo está construindo algo para chegar, para subir. Porque aquele povo, o que eles queriam? Eles queriam construir uma torre para chegar muito alto, para tentar entender o que estava acontecendo lá em cima. Resumidamente é isso. Amém? Depois você lê. E aí, Deus fala assim, opa.
desçamos e os confundamos. Ou seja, Deus falou assim, nós vamos descer e nós vamos fazer o quê? Nós vamos espalhar esse povo. Porque todos eles falavam a mesma língua. A partir daquele momento lá, naquele dia, por causa daquelas pessoas, nós temos que fazer curso de inglês, de francês, de espanhol, de alemão, porque ali as línguas foram separadas. Deus criou outras línguas, era só uma, mas ali eles se dividiram. Então nós tínhamos os árabes, nós tínhamos os hebreus, nós tínhamos várias línguas, os hebreus não. Nós tínhamos várias línguas ali. Então, as pessoas elas já não se entendiam. Porque um falava uma língua, outro falava outra. Então, quando a gente olha aqui, Jesus, uau, Jesus, quem é Jesus? Eu preciso saber. Quem é Jesus, querido? Jesus é aquele que veio, ele nasceu de mulher. Eu gosto de fazer essa brincadeira. Jesus nasceu, passou pelo portal que todo ser humano passa. Jesus nasceu de mulher. Ele não chegou do nada, ele não veio na cegonha. Ele nasceu como todos os seres humanos nasceram, exceto Adão e Eva. Amém? Ele como homem. Amém? Então, quando Jesus nasce, quando Jesus entra no ministério dele, ele começa a falar. Ei, eu falo o que eu ouvi meu pai falar. Por que ele faz isso? Porque ele é o Messias. As pessoas estavam esperando o Messias. Virá o nosso rei. Só que quando eles falavam em rei, eles não pensavam em uma pessoa simples. Eles pensavam em um rei que tinha um reino, que tinha um castelo, que tinha súditos, que tinha muito dinheiro, que tinha muito luxo. E de repente chega o filho do carpinteiro. Jesus era só, querido, o filho do Zé. Quem é aquele dali? Ah, é o filho do Zé. O filho da Maria. Para eles, Jesus era uma pessoa qualquer. Mas para quem se aproximava de Jesus, ele era o Rabi, ele era o Messias. Porque os seus olhos eram como chamas de fogo. O seu olhar constrangia em amor. E ele chega, o que mais as pessoas tinham raiva de Jesus? Porque Jesus chamava Deus de Pai. E as pessoas olhavam, Jesus estava em uma multidão, em algum momento as pessoas os guardas quiseram prender Jesus, mas Jesus simplesmente sai pela multidão. Ele era um homem comum. Um homem de aparência comum, mas entenda, Jesus nunca foi comum. Nunca foi comum. Então, quando ele vem, olha só, o que Jesus vem fazer? As línguas estavam divididas, as línguas estavam separadas. Então, Jesus vem, a Bíblia fala lá em Hebreus, que Jesus aprendeu com o sofrimento. Que sofrimento, querido? É o nosso sofrimento do dia a dia. Quem tem uma vida 100% maravilhosa aqui, como ser humano? Quem nunca teve um problema? Você sabe que Jesus cresceu em meio a uma família. Imagina, eu acredito que eles um dia devem ter brigado por causa da bola, digamos assim, por causa do brinquedo. Porque Jesus estava começando a andar, ia cair num buraco e a mãe dele grita, menino, sai daí! E o menino fica bravo porque o menino queria cair. Então, entenda, Jesus, ele foi um homem nesta terra. Só que ele nunca foi comum. Por quê? Porque ele sempre veio revelar Deus. Ele sempre soube o que ele veio fazer. Então, quando ele começou o ministério dele, o que Jesus fez? Esse exemplo é sensacional, esse exemplo não é meu. É de uma ministração, de uma aula que eu ouvi do Jânio César, evangelista. E é muito interessante, porque o Jânio César, ele ministra no mundo inteiro. No mundo inteiro. E em muitos lugares, ele fala inglês e espanhol bem, né, amor? A gente até perguntou para ele. Ele diz que entende 6 línguas, mas ele só fala 3. Só 3, querido, que ele fala. Só 3. E aí ele fala o seguinte, em determinados lugares eu preciso de um intérprete.
E o que o intérprete faz? O intérprete traduz para o público aquilo que eu falei que o público não entendeu. Então, digamos que nós tenhamos aqui um ministro de fora. Aí esse ministro de fora está falando inglês, é que ninguém entende inglês. Vamos imaginar isso. E aí o ministro fala, God is good. Só que assim, a gente não se alegra. Por quê? Porque a gente não entendeu o que ele falou. Mas aí vem alguém que entende inglês, entende o português e fala, Deus é bom. Aí a gente se alegra. Aí o ministro fala, God is healing. Aí a gente, o quê? Deus está curando. Aí a gente se alegra. Então a gente vai se alegrar com o que a gente não entende ou com o que a gente entende? Então quando Jesus fala, eu falo o que eu ouvi meu pai falar, ele está dizendo, eu ouvi a linguagem dos céus e eu estou falando para vocês que Deus é bom, que Deus é pai, que Deus cura, que Deus liberta, que Deus protege. Acreditem em mim, porque eu estou trazendo uma mensagem poderosa na linguagem em que vocês podem ouvir. Eu lembro aqui naquele dia que eu ministrei sobre os batismos, que eu falei que quando a gente lê, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Deus, Jesus falando, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ou seja, ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus. Sim? Aí a gente olha e fala assim, tá, mas como que isso funcionava na antiga aliança? As pessoas antes, elas conversavam com Deus, a gente vê elas conversando com Deus, a gente vê Deus conversando com elas, é ou não é? Como assim? É somente através de Jesus? Mas antes acontecia isso. Antes, querido, a Bíblia diz lá em Hebreus 1, tendo Deus falado de várias maneiras. O que a gente entende? Que Deus sempre quis ser conhecido. Deus sempre quis se mostrar. Deus sempre quis fazer com que as pessoas o conhecessem e acreditassem nele. Que ele é bom, que ele é justo, que ele é fiel, que ele é infinito, que ele é poderoso, que ele restaura, que ele faz a tristeza pular de alegria na presença dele. Sempre assim, ele sempre quis. Mas quando a gente olha, tendo Deus falado de várias maneiras, através dos profetas, aos pais, ou seja, estava falando de Abraão, de Isaac, de Jacó, os patriarcas. Estava falando dos profetas, estava falando de Samuel, estava falando do tempo que ele falava com Moisés, estava falando de Isaías, estava falando de Malaquias, estava falando de Zacarias, estava falando de Amós, os profetas. Deus usava os profetas. Vocês já me ouviram falar de Malaquias aqui? Eu amo o livro de Malaquias, porque Deus começa assim. Palavra do Senhor, Malaquias começa assim. Palavra do Senhor contra Israel. Imagina, gente. Olha, gente, eu vou vir trazer uma palavra aqui contra vocês hoje. Quero ver quem ia me ouvir aí. O seu João já levanta e sai. Não quero nem ouvir isso, mas não. Hoje não, né, seu João? Ele vai ao banheiro. Vai tomar o remédio. Aí a gente vê, tendo Deus falado de várias maneiras, através dos profetas aos pais, neste tempo, a Bíblia diz, falou através do seu filho, o qual constituiu o herdeiro de todas as coisas. Coloca aqui, Pietra, Hebreus 1 e 2. O qual constituiu o herdeiro de todas as coisas, o qual é Coloca o 2 aqui, o 2. O qual é todas as coisas e por meio de que também fez o universo, 3. Ele é o resplendor da sua glória, é a representação exata do seu ser. Quem é Jesus? Jesus é a representação exata de quem Deus é. Aí eu te pergunto, quantas vezes você viu Jesus matar? Quantas vezes você viu Jesus negar algo a alguém? Quantas vezes você viu Jesus excluindo alguém? Quantas vezes você viu Jesus mentindo? Quantas vezes você viu Jesus excluindo as pessoas? Muito pelo contrário. A Bíblia diz
que ele não pôde fazer muitos milagres na sua terra, mas não é porque ele não pôde, não é porque ele não podia fazer. Porque ele podia, mas as pessoas não acreditavam nele, porque para a grande maioria, quem era Jesus? Era o filho do Zé. Como assim, gente? Seu Zé, o filho do seu Zé, está ali na praça curando? Eu não vou gastar o meu tempo para ir lá. Tanto que Jesus perguntava, o que você quer que eu te faça? Jesus via um cego na frente e perguntava, o que você quer que eu te faça? Imagina se o cego está lá com Jesus na frente e fala assim, eu quero ganhar na Mega Sena da virada. Ué, mas você quer continuar cego? Você está entendendo que muitas vezes nós estamos em frente àquele que é a expressão exata do seu ser, aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, aquele que fez a purificação dos nossos pecados, aquele que se assentou à direita da majestade nas alturas. Queridos, Jesus veio nos resgatar. A Bíblia não diz que ele nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Então, quando a gente olha, como eu estava falando, concluindo o que eu estava falando, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Hoje nós temos uma nova aliança. Hoje é diferente. Por que hoje é diferente? Porque Jesus, como nós vimos, nós não lemos, mas aqui, está até aberto aqui, Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela, e esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, querido, por cumprimento desta promessa aqui, Jesus veio, Jesus pagou o preço, Jesus nos resgatou. Jesus está dizendo, Deus é Pai. E você sabe o que é resgatar a paternidade? Quando Jesus resgata a paternidade, quando Jesus morre por mim e por você, não é para você ser evangélico, é para você ser filho. Ser evangélico é uma questão organizacional nossa. Deus não está no evangélico. Deus não está no católico. Deus está na igreja dele. Quem é a igreja dele? Nós somos a igreja dele. Por quê? Porque nós entendemos o sacrifício de Jesus. Nós confessamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador. Nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E por que o reino do Filho do seu amor? Porque no reino do Filho do seu amor é onde tudo é restaurado. Você sabe que quando a gente fala de reino de Deus, quando a gente fala de reino, nós estamos falando também de autoridade. Sabe o que isso significa? Jesus, quando ele nos resgata, quando ele resgata a paternidade de Deus, ele resgata também a nossa autoridade. Qual é a nossa autoridade? Porque antes nós não podíamos clamar o sangue de Jesus, porque o sangue de Jesus não tinha sido derramado ainda. Essa autoridade que nós estávamos aqui no começo do culto orando, sabendo que o Senhor está nos ouvindo. Nossa, mas nós não estamos lá, nós não estamos fazendo nada lá. Fisicamente não, mas querido, no reino do Espírito nós estamos, porque Jesus resgatou essa autoridade. Jesus resgata a autoridade entre tantas outras coisas. E quando ele também resgata a paternidade, ele resgata, querido, o suprimento. Fala comigo, o suprimento. Então, você tem um pai, você tem autoridade. Autoridade sobre o quê, querido? Leia aquele livro, A Autoridade do Crente. Eu acho que não tem ele ali. Tem bem ali. Pega aí, por gentileza, Everaldo. Está bem na do meio aí. Esse que tem uma vela aí. Isso, esse. A autoridade do crente, que resgata, que restaura aquilo que você pode em Deus, aquilo que você vai fazer em Deus, quem você é. Obrigada. Quem você é em Deus, o que você pode fazer com Deus, quais são as coisas que você tem direito. Porque quando você tem um filho, você sabe que o filho tem muitas características do pai. Quando alguém fala assim, você é filho de quem?
Você é filho de quem, Alexandre? Ele é filho do Elias. Não tem nenhum irmão dele aqui. Então, ninguém mais aqui é filho do Elias. Você é filha de quem? Como é o nome da sua mãe? E o nome do seu pai? Deus. Como é o nome do pai dela? Mário Sérgio. Ela tem um pai. E aqui ninguém é filho do Mário Sérgio, só ela aqui nesse lugar. Ele pode ter outros filhos, mas não aqui, entendeu? E você, Alice, como é o nome do seu pai? Ney? Tem mais algum filho do Ney aqui? Se o Renato estivesse aqui, o nome do pai dele é Ney também, né? Mas é outro Ney. Agora eu quero te dizer, todos nós somos filhos de Deus. E em Deus nós temos a autoridade. Porque é o seguinte, o Alexandre é filho do Elias. Ele chega na casa do Elias, ele abre a geladeira. Se ele quiser tomar um café, ele fala, mãe, faz um café para mim. Pai, estou com fome, e nananã, e nananã. Mas ele tem essa autoridade lá. Se o Enio chega na casa do Elias, o Enio chega, senta à mesa, ele não abre a geladeira. Querido, nós somos filhos de Deus. E como nós somos filhos de Deus, nós temos um Pai, nós temos autoridade. E muito mais do que isso, nós somos sustentados por Deus. Quando a gente pensa em pai, quando a gente pensa em homem, a Bíblia ela relata alguns exemplos de homens que trouxeram sustento para a sua geração. Como, por exemplo, a gente vê Moisés, que em todos os momentos ele estava levando aquele povo do deserto, ele estava sustentando aquele povo em oração, ele estava cuidando daquele povo, ele estava dando de beber daquele povo, para aquele povo, ele orava, caía codorninha do céu, carne do céu, até que teve o maná do céu. Mas quando a gente pensa em homem, a gente precisa pensar em sustento. Quando a gente vê, por exemplo, Noé, ele deu proteção, ele deu suprimento para a família dele. Quando a gente vê, por exemplo, também, a viúva, o que ela chega falando para o profeta? O meu marido morreu, eu tenho dívida. Por quê? Porque o homem trazia o sustento para dentro de casa. Mas Deus nunca te desampara. Mulher, Deus não te desampara. Deus é o seu pai, Deus é o seu supridor. Deus é dono da sua vida. Deus está cuidando de você. Se não tem um homem para te suprir, ei, querida, arrume vasilha das vizinhas, porque o azeite vai chegar. E o azeite chega até quando, querido? Até não ter mais vasilha. Não é até acabar, é até não ter mais vasilha. A autoridade do Senhor, a autoridade que Jesus resgatou para te trazer autoridade, para te colocar em um lugar onde você olha e fala assim, uau, Deus é bom. Sabe, queridos, quando a gente entende sobre algumas partes, na verdade, dentro dessa matéria é algo bem mais profundo, porque a gente entende algumas coisas em relação ao homem. Como nós lemos lá em Gênesis 1, 26, 27, que Deus fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Porque hoje, o mundo / Satanás, porque o mundo quer tanto deturpar a imagem do homem e da mulher. Porque quando ele muda a imagem do homem, olha, eu nasci mulher, mas eu me identifico como homem. Ninguém vai mudar isso de mim. Não, querido, faz o DNA. No dia que ele morrer, se fizer um DNA lá dos ossos dele, daqui 2000 anos, vai dizer que aquele esqueleto ali é de uma mulher, não é de um homem. Só tem 2 gêneros, masculino e feminino. Então, o que Satanás vem? Satanás vem tentando deturpar a sua imagem. E você sabe que a imagem do homem ela é deturpada quando o homem não tem consciência de quem ele é filho. Imagina, Hélio, você chegando para o seu pai, com a peruca, de vestido, um salto alto, um batonzão vermelho na boca, e falando assim, pai, agora eu sou mulher. E aí?
Eu sou a Heloísa. Morreu. Aqui jaz Hélio. Hélio Carvalho. Por quê? Porque ele sabe que ele tem um pai, que ele tem uma identidade. Assim como as irmãs dele não vão fazer isso, ao contrário. E nós entendemos que nós temos uma identidade. E essa paternidade nos mostra quem nós somos, a nossa essência, o que Deus fez por nós, como Jesus age a nosso favor, como nós podemos agir movidos do Espírito, pelo Espírito, porque a palavra de Deus nos diz: aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Vamos de novo. Aqueles que são guiados pelo Espírito são... E o que é ser filho de Deus, querido? Ser filho de Deus é dizer: eu não sou filho no meu caso, eu não sou filho somente de Ismael e Virgínia, eu sou filho de Deus. Você não é filho somente do seu pai e da sua mãe, você é principalmente filho de Deus. E aí, quando a gente vê essa deturpação da imagem do homem, o que nós estamos vendo? Nós estamos mexendo, nós não, o mundo. O mundo está mexendo, o mundo está quebrando a base de Deus. A base de Deus é a família. Porque a família estruturada, a família bem feita, a família que ama ao Senhor acima de todas as coisas, é uma família forte. Então, os meus filhos, homens, vão se casar com mulheres e vão ter outros filhos. E eu vou ensinar os meus filhos, como a Bíblia diz lá em Gênesis, lá em Deuteronômio: ensina os teus filhos e os filhos dos teus filhos. Ensinar o quê, querido? Ensinar que Deus é bom, ensinar quem é Jesus. Trazer para o departamento infantil. Congregar, ser fiel ao Senhor, amar a Deus sobre todas as coisas. E quando eu ensino isso para os meus filhos ensinam isso, os meus filhos ensinam isso para os filhos dele. A minha filha, a sua filha, querida, ela tem que casar com um homem. Por quê? Porque eles vão gerar filhos. Porque homem com homem não gera filho, mulher com mulher não gera filho. E você sabe, quando a gente lê lá em Malaquias também, quando Deus fala assim... que você foi infiel, Deus está falando com Israel, né? Você foi infiel à mulher da sua mocidade. Deus fala: eu não quero que você se misture. Deus estava falando através, aí tudo conectado. Quando Deus fala lá na Torre de Babel, quando Deus fala lá em Gênesis: nascerá de mulher. E aí depois... Lá na Torre de Babel, quando Deus fala: eu preciso preservar esse povo, porque esse povo vai se perder, desse povo vai ter uma nação, dessa nação vai ter uma família, dessa família vai ter uma virgem, e dessa virgem vai nascer o Filho de Deus na terra. Então, quando Deus está pensando em tudo isso, em todos esses detalhes, imagine, querido, se na época, antes de Jesus nascer, houvesse tanta crise de identidade como hoje. E aí Satanás quer deturpar, quer mudar essa imagem. Por que ele quer mudar essa imagem? Para que o homem não se veja como filho de Deus. Se eu sou tão diferente, como eu posso ser semelhante ao Altíssimo? E Satanás está falando assim: eu não pude ser semelhante ao Altíssimo, então eu também não quero que você seja. Fala comigo: eu sou semelhante ao Altíssimo. Eu fui criada à imagem e semelhança dele. Homem, Deus te criou para ser homem, Deus te criou para ser macho, Deus te criou para sustentar a sua casa, Deus te criou para você ser forte, Deus te criou para você proteger as mulheres, Deus te criou para você ser fiel a uma mulher, Deus te criou porque você, querido, é especial para Deus. Mulher, Deus te formou, Deus te criou, porque o homem precisava de uma ajudadora. Você é sensível, você é leal, você vê além da curva. Você ama, você gera. Todas as pessoas da terra passaram pelo ventre de uma mulher. E quantas mulheres falam: eu não quero gerar ninguém porque eu me vejo como homem. Querido, olha, o sistema reprodutor feminino dela está lá.
Se chegar um espermatozoide no óvulo, blu, 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 9 meses depois, um menino nasce. Mesmo ele estando vestido de homem. Você está entendendo? O que a paternidade de Deus causa, a ausência da paternidade de Deus, a ausência da consciência da paternidade de Deus causa na humanidade. Homens fracos, homens infiéis, homens desleais, homens amantes de si mesmo, homens arrogantes, homens que são fracos, homens que não suportam uma briga. Eu vou para a casa da minha mãe. Querido, você nasceu, você homem nasceu para ser forte. Mulher, você nasceu para cuidar. Você pode ser o que você quiser, você pode ter a profissão que você quiser. Não é sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando que existe um lugar na sua vida, o qual você foi criada para ser. Ah, mas eu não sou casada ainda, você não é casada ainda. A Bíblia diz que os solteiros cuidem das coisas do Senhor. Aqui ou é solteiro ou é casado. Os casados cuidem um do outro. Mas eu sou casada e eu estou aqui cuidando das coisas do Senhor. Sabe, quando a gente olha para Deus, quando a gente olha o amor de Jesus por nós, Jesus chega, Jesus traz na nossa linguagem. Eu acho que eu não terminei o exemplo da tradução, né? Só comecei a falar, me empolguei. Está vendo que eu queria 3 horas para ministrar? Ó, Jesus vem e traduz o sentimento. Quando Jesus fala assim, quando chega para ele aquela mulher que foi pega em flagrante adultério, e ele está lá sentado ali na areia, ajoelhado, não sei, e aí vem um monte de gente raivosa para cima dele, e ele, Senhor, ou seja, querem pegar em Jesus em alguma coisa errada. Senhor, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei diz que nós devemos apedrejá-la até a morte. E Jesus fala, escreve alguma coisa ali e fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Jesus não apontou o dedo para ninguém. Quem é você para falar dessa mulher? Mas sabe quando a gente vai lá na Bíblia, lá em Deuteronômio 22, 22, a Bíblia fala, a lei fala, homem e mulher que foram pegos em flagrante adultério. Eu te pergunto, cadê o homem que estava com essa mulher? Por que só a mulher que teria que ser apedrejada até a morte? É muito mais do que simplesmente aquele que não tem pedra, aquele que não tem pecado, desculpa. Aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. Olha o amor de Deus fluindo através de Jesus para a vida daquela mulher. Porque estava todo mundo dizendo, a lei diz que ela tem que ser apedrejada até a morte. Ok, mas cadê o homem que estava com ela? Olha como é sério. Quando a gente começa a ver as coisas, quando a gente começa a ver Jesus chegando, quando Jairo chega em Jesus e Jesus fala assim, uau, nunca vi tamanha fé. Você acha que Jesus ficava comparando, uau, nossa, olha, eu acabei de curar um cego ali, ele tinha fé, mas você tem mais que ele. Olha, eu acabei de fazer isso ali, mas eu vejo que você tem mais do que o outro. Jesus não fazia esse tipo de acepção, mas você sabe que o poder de Deus estava emanando da vida de Jesus o tempo inteiro. Para quê, querido? Para te suprir, para te dar autoridade, para te dar entendimento, para saber quem você é. Você é filho de um pai bom, você é filho de um pai que te ama, você é filho de um pai que te criou semelhante a Ele. Então, quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para a antiga aliança, e a gente vê, por exemplo, como eu dei o exemplo de Jó, né?
Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Quando a gente vai olhar todo aquele contexto, não vou entrar nisso agora, mas quando a gente vai olhar todo aquele contexto, que Deus fala assim, olha, tire tudo dele, menos a vida. Quando Deus fala isso para Satanás, e Satanás tira tudo dele, menos a vida, é ou não é? E aí, olha só, eu nem vou ler isso, mas aí Jó fala, Deus deu, Deus tirou. Mas quem foi que tirou de Jó? Foi Satanás. Esse é básico, é interpretação de texto. Quando você lê, quando você entende princípio de autoridade, por que eu peguei esse livro? Porque esse livro, querido, ele é básico, ele é essencial para a sua vida de crente. Se você não souber a autoridade que você tem, se você não souber quem você é em Deus, você vai patinar, você vai achar que Deus deu, Deus tirou. Não, querido, Deus não tira. Sabe o que Deus tira? Eu entendo quando a gente faz uma oração, Senhor, afasta de nós pessoas que estão nos prejudicando. Você faz essa oração? Afasta de nós pessoas que chegam para nos destruir, pessoas que chegam para nos humilhar, pessoas que chegam para nos deteriorar, pessoas que chegam perto de nós para falar mal de nós. Eu sei que essas nossas orações são ouvidas e o Senhor tira essas pessoas de nós. Mas o Senhor não me dá um carro hoje e amanhã eu bato num poste. Querido, olha, eu bati o carro no poste, mas eu não tive nada. Louvado seja o nome do Senhor. Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome. Não, querido. Deus não tira nada de você. Deus somente te acrescenta. Deus te dá. E o que Deus te dá? Deus te dá inteligência para construir. Deus te dá inteligência para administrar. Deus te dá ideias. Deus te dá através do seu trabalho. Então, quando a gente olha para Deus, quando a gente olha para Jesus, eu quero te dizer, você tem tudo. Você tem tudo o que você precisa. E como nós estamos falando esse mês, né, esse ano, eu criei, por isso é que falei. O que você está falando? Eu não posso, eu não quero, eu não tenho. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, e aí ela falou alguma coisa lá, e ela reclamou. E eu falei assim para ela, vamos lá, aí já até cocei a cabeça. Aí eu falei, vamos lá, imagine que todas as vezes que você reclamar disso, vai lá e piora. Não, mas não é assim não. Eu falei, é sim. Então começa a dizer coisas boas sobre isso, que o seu olhar vai mudar, e você vai usufruir de dias bons. Às vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu nunca ganhei nada, eu nunca tive nada, para mim nada foi fácil. Eu quero te dizer uma coisa, Jesus morreu por você e foi difícil para Ele. Mas foi necessário. Não viva uma vida qualquer. Você não tem o direito de viver uma vida qualquer. Você não tem direito de viver uma vida sem resultados. Você não tem o direito de viver uma vida pecando. Isva, mas eu erro, eu peco. Querido, nós não estamos na glória ainda, nós erramos. Mas eu quero te dizer, nós temos sabedoria para saber o que é certo e o que é errado. Não tem nenhum bebezinho aqui. Nem o Rafael, se eu der uma coisa que ele não gosta de comer, ele vai falar, não quero. Porque ele é esperto o suficiente para saber que aquilo ali ele não gosta. Então, diante de Deus, querido, entenda que a paternidade de Deus, ela te tira de uma condição de órfão. Se você, dentro da sua vida, você olha e fala assim, eu não tive um pai bom. O meu pai aqui na terra, ele não era bom, ele me abandonou, ele me esqueceu, ele me batia. Minha mãe engravidou e ele nunca apareceu, eu não sei quem é. Eu não tenho o nome do registro dele na minha certidão.
Quantas coisas ruins eu vi meu pai fazer. Eu quero te dizer que este não é o seu padrão de amor. O seu padrão de amor é Deus, que é Pai, que cuida de você, que te dá coisas boas, que te supre, que te dá autoridade, que te ama, que te colocou no reino do Filho do seu amor. Esse é o Deus que te ama. Eu sinto falta do meu pai. Eu sinto falta do abraço do meu pai. Querido, você já orou pedindo um abraço do Espírito Santo e você se sentiu abraçado por ele? Quantas vezes, querido, eu fiz isso e eu me sentia abraçada pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Deus estava comigo. Nós não precisamos sofrer, porque nós temos um Pai. Aleluia. Você não está só. Você pode ficar em pé. O louvor, por favor. Só a Rebeca aqui. Aleluia. Aleluia. Querido, e eu quero falar para você que é homem. Homem. Exerça o seu lugar, exerça a sua autoridade de homem, a sua autoridade de pai, a sua autoridade de quem cuida, a sua autoridade de quem supre, a sua autoridade de quem faz, a sua autoridade de homem da casa. Não é o machista da casa. Deus não é machista. Deus também não é feminista. Deus é Deus da palavra dele. Deus é fiel à palavra dele. Deus te ama. Deus cuida de você. E ele quer, homem, que você esteja posicionado em um lugar de autoridade dentro da sua casa. O lugar de autoridade dentro da sua casa é um homem que ora pela sua família. É um homem que impõe as mãos sobre os seus filhos. É um homem que impõe as mãos sobre a sua esposa. É um homem que fala, eu resolvo, e vai e resolve. Homem, você é um instrumento de Deus aqui na terra. Ei, Deus divide o nome dele com você quando você tem um filho. O seu filho fala, pai. E muitas vezes é a primeira palavra que sai da boca do seu filho. Pai, papai. Ei, Deus divide isso com você. Você acha que você pode ser negligente? Você não pode. Você precisa ser o melhor homem que a sua família pode ter. Você precisa ser o melhor homem. Ah, mas eu sou solteiro ainda. Mas você vai constituir família e você vai ser o melhor homem que você pode ser. Você vai ser um homem de Deus. Você vai ser um homem que ora. Você vai ser um homem que faz as coisas acontecerem dentro da sua casa. Homens, entenda, Deus te ama tanto. Cuide dos seus filhos. Cuide para que os seus filhos não tenham falta. Ah, mas às vezes você fala, nossa, eu não tenho dinheiro para trazer o básico para dentro de casa. Clame ao Senhor, porque a palavra dele diz, se você estiver em mim, se as minhas palavras estiverem em você, você pode pedir o que você quiser e vai ser feito. O Senhor está liberando o poder dele através da sua vida para que coisas sejam mudadas, diz o Senhor nessa noite para estes homens. Homens, é tempo de entrar em um nível maior de adoração. É tempo de entrar em um nível maior em oração pelas suas famílias. É tempo de fazer acontecer. É tempo de tirar projetos do papel. É tempo de se voltar totalmente para o Senhor. Porque a Bíblia diz, maldito é o homem que confia no homem. Sabe o que está dizendo, querido? Está dizendo, maldito é o homem que confia somente no seu braço. A Bíblia diz, confia no Senhor,
Apresente os seus planos diante do Senhor e os seus planos serão bem-sucedidos. O Senhor está dizendo essa noite: homem, homem, é tempo de se posicionar. Existem projetos que estão engavetados, diz o Senhor. É tempo de tirar da gaveta, é tempo de orar em cima, é tempo de colocar a mão, porque o Senhor está trazendo estratégia, o Senhor está trazendo dinheiro, o Senhor está trazendo parceiros, o Senhor está trazendo pessoas, o Senhor está trazendo dinheiro, o Senhor está trazendo, tem vindo dinheiro, está chegando dinheiro para realizar projetos, diz o Senhor. Existem projetos que estão engavetados, é tempo de tirar das gavetas todo o projeto que Deus te deu, porque grandes coisas fez o Senhor por você, grandes coisas tem feito o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres, aleluia.